Olá, eu sou Ananda Canup, empreendedora digital, criadora do Cliente Perpétuo, um curso para prestadores de serviços que querem vender todos os dias na internet. Eu te mostro como não perder clientes e passar a ter 10 vezes mais clientes e orçamento todos os dias. E nessa aula de hoje, eu vou te mostrar componentes que regem as 3 engrenagens que faz com que toda essa máquina funcione, assim aumentando o seu faturamento. Vamos para a primeira engrenagem, que é o planejamento. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o mercado. Dentro do mercado, nós possuímos alguns agentes que são fundamentais para toda a construção do nosso negócio. São coisas que implicam no resultado que o nosso negócio terá, tanto agora quanto a longo prazo. Na segunda aula, eu expliquei para vocês sobre as 5 forças. Essas 5 forças é muito importante você revê-la para você entender como funciona o mercado, como funcionam essas forças em cima do seu negócio, para você conseguir atuar em cada uma delas. Para isso, essas 5 forças requer você ter um olhar minucioso para o seu cliente, para você entender quais são as necessidades dele. E a gente vai passar por essa aula aqui de planejamento, essa primeira estrutura. Nós vamos também falar sobre os concorrentes. Você vai entender como se posicionar à frente deles. Temos aqui os novos entrantes, que são novas empresas, negócios que oferecem a mesma solução que você de forma direta ou indireta. Temos os substitutos, geralmente esses substitutos são novas tecnologias que entram no decorrer do caminho, que podem substituir a solução que você entrega, e os fornecedores, que é um dos maiores parceiros seus que você tem que ter. Então é fundamental você entender essas forças que regem o mercado. Para isso, eu quero que você entenda a importância do planejamento, porque é ela que vai fazer o seu negócio crescer, é ela que vai dar a direção, a clareza para você, vai dar toda a sustentação do seu negócio para longo prazo. Essa é a fase fundamental. Muitos negócios morrem aqui porque não se planejam. E é aqui que você começa a diferenciar da sua concorrência. Você vai começar a ter uma ideia do tamanho do seu mercado online. Você vai criar a possibilidade de liderar uma parcela desse mercado onde você pode ser o número 1. Você vai ser percebido pelos seus clientes como o número 1. E ao você compreender isso, você vai começar a ver como é fácil entender a mente do seu cliente e passar a se comunicar com ele de uma forma clara. Para isso, você precisa ter bem claro o seu nicho. Ter isso bem definido, qual grupo de pessoas que possuem o mesmo interesse em comum, que pode ser atendido por você, é muito importante. Porque você vai conseguir resolver o problema daquele grupo. E para isso é fundamental você se perguntar neste momento o que você resolve. Você precisa ter isso muito bem claro na sua mente, pois é o que vai dar a sustentação para o seu negócio. Muitos não sabem qual o problema que resolve, o que entregam. Quem conhece o seu produto, mas não fica presente para esse ponto fundamental, que é saber o que você resolve. Visto que o mercado ele é muito grande e você não consegue atender todos, você já tem um nicho, pois eu acredito que você já está no campo de batalha, prestando já os seus serviços e você tem alguns clientes. O que acontece no online é que para iniciar é importante você focar e trabalhar bem um único nicho. Então, mesmo que você já tenha esse nicho, vale a pena você escolher e revisar qual nicho que você irá iniciar no online para depois você expandir os demais serviços. Para isso, você pode listar quais nichos o seu negócio ele está envolvido. Por exemplo, se você é um advogado, dentro da advocacia, a gente sabe que existem várias ramificações do direito empresarial, e eu acredito que vocês, quem é advogado aí, também estudou direito civil, penal, previdenciário, trabalhista, enfim. Você não vai iniciar todos esses itens, essas ramificações do direito na internet. Você vai escolher uma área de atuação, vai focar nela até fazer a engrenagem girar. Outro exemplo, se você é arquiteto, você pode atuar como render, como projetista, como designer de interior, professor. E dentro da internet você escolhe um desses itens para trabalhar e ser uma referência ali. Então, quando
entramos no processo de escolher aonde iremos atuar, na verdade, a gente está subnichando para que tornemos para nossa persona o número 1. Na cabeça dela, fique presente que você é o número 1 naquele assunto para ela. Então, todo mundo quer comprar do número 1, de quem é o melhor. Ninguém quer comprar da Pepsi, todo mundo quer comprar da Coca. Então, para isso, eu vou te ensinar o método PHD, no qual você vai conseguir definir melhor em qual subnicho que você vai atuar. Para isso, você escolhe em qual desses você tem a maior paixão, nosso primeiro P. E aí você dá uma nota de 1 a 5, onde a nota 3 torna-se indiferente, e abaixo de 3 quer dizer que você tem uma afeição, mas não brilha os seus olhos, mas você faz, você até gosta de fazer. Acima do 3 você tem uma paixão imensa, brilha seus olhos, causa aquele frio na barriga. Ele realmente é o seu verdadeiro amor à primeira vista. Depois você vai avaliar qual o nível de habilidade, que é o nosso H, segundo item do método. Você também vai dar uma nota para ele de 1 a 5, igual fizemos com o P de paixão. Então você vai dar uma nota de 1 a 5, onde 3 mostra que você tem uma habilidade mediana. E por último, você verifica se existem pessoas na internet que buscam por este assunto, por essa solução, por esse problema, enfim. Precisamos avaliar a demanda, é o D, terceiro item do método. E tem algumas ferramentas que vão te ajudar com isso. Uma dessas ferramentas é o Google Trends. Ele mostra tendências das palavras-chave, das palavras que as pessoas buscam na internet. Então ele mostra graficamente a tendência dessas buscas. Tem o Google Notícias, que você consegue ver as notícias mais atuais que estão rolando naquele momento, que mais está em alta. Tem os planejadores de palavras-chave, e a gente tem várias ferramentas que te ajudam a encontrar essas palavras mais buscadas, que pode ser Uber Search, Wordzee, o próprio Google tem a ferramenta de pesquisa de palavras-chave dentro do Google Ads. Você tem outra forma de verificar essa demanda usando o Google Search. É quando você coloca no buscador do Google um termo e quando você começa a digitar já aparecem opções complementares ao que você está buscando. Aquilo é o que a gente chama de Google Search. Tem o YouTube também, que você tem essa ferramenta de busca. Em cima você consegue digitar um termo e aí começa a aparecer várias opções para você. Tem no YouTube os comentários também e do lado tem os mais recomendados e os mais recentes. Tudo isso te ajuda a ter uma noção se tem as pessoas buscando, porque se aparece ali é porque as pessoas estão buscando. Tem fóruns, em alguns nichos fóruns são fortes, são mais presentes e você consegue entender também as discussões que estão acontecendo. E tem o Facebook Insights, que também te ajuda a entender se você tem demanda para esse nicho. Então, essas ferramentas ajudarão você a validar o seu nicho. E o primeiro passo é você listar de 10 a 20 palavras-chave genéricas relacionadas ao seu nicho. Em resumo, o que eu quero te dizer é que as palavras-chave são termos principais que o seu público busca. Então, pegue esses termos, joga elas dentro dessas ferramentas que eu mencionei para vocês e tente listar aí de 10 a 20 palavras-chave para você ver a quantidade de buscas mensais que esses termos possuem. Isso vai te dar um norte para entender se existe busca ali dentro. Por exemplo, design de interiores. Vai aparecer a quantidade de busca que as pessoas buscam por esse termo. Pode colocar técnicas de decoração. É outro termo que vai te dar uma noção de quantidade de buscas que as pessoas têm interesse. E aí, para refinar tudo isso, você pode colocar frases desses termos que as pessoas buscam. Então, por exemplo, como entrar com uma ação trabalhista, dicas para passar na prova da OAB, como decorar um quarto de bebê, curso grátis de design. Isso vai te ajudar a entender se há demanda para o seu nicho. E quando você tiver terminado essa pesquisa e anotado a quantidade de busca das palavras-chave, você pega a sua lista e analisa se por acaso você encontrou por volta de 10 mil buscas mensais referente a esse nicho. Assim você consegue ter uma noção se dentro da internet existe
um público que necessita da solução que você tem. Todo mundo está aqui comigo, certo? Realmente eu quero que vocês fiquem presentes para isso e façam essa listagem. Então eu quero ver todos com as suas listas em mão e agora você vai começar a ser o número 1. Após você ter clareza sobre em qual nicho e subnicho que você irá atuar, chegou a hora de ser o número 1. Então você começa a pesquisar seus concorrentes, que você acredita ser seus concorrentes na internet e vai avaliar se ele tem um canal no YouTube. Lembrando, são seus concorrentes no online, não necessariamente ele está no físico. Quem é o seu concorrente no físico? Geralmente não está no online. Então você analisa se tem um canal no YouTube e se tem vídeos recentes. Tenta ver também qual é a frequência da postagem. Depois você olha a quantidade de visualizações e comentários. Então observa se as pessoas que comentaram são potenciais clientes ou curiosos. Depois você vai verificar se ele tem um Instagram ou um Facebook, ou ambos. E veja nas publicações dos feeds qual é o tipo de conteúdo que ele está colocando, que ele está postando. Estes posts eles estão mais voltados para a venda ou eles estão ensinando seus clientes com alguma dica, sacada, resolvendo alguma dor, algum desejo, ou simplesmente estão colocando posts querendo vender. Vê também o perfil da bio, se está muito comercial ou se está mais convidativo para criar um vínculo de relacionamento, se as redes sociais dele está voltado mais para uma proximidade pessoal do que comercial. É bem simples, se você for lá na bio dele e sair com um sentimento de que a mensagem dele é eu só quero vender, eu só quero o seu dinheiro, então a nota dele deve ser baixa. Contra fatos e números não tem como argumentar. E então a gente vai começar a dar notas para esses itens, assim vai ficar mais claro para vocês na hora de avaliar. Então primeiro você olhou o YouTube, viu que tem um YouTube, você vai dar um ponto para esse concorrente. Se você viu que lá em vídeos ele tem conteúdos recentes, ele está postando com uma determinada frequência, você vai dar 3 pontos para ele, porque não adianta nada ter o YouTube, só que fazer uma postagem a cada um mês. Então, frequência é importante. Você viu os comentários dele? Vê pelo menos de 5 vídeos para avaliar, tá? Vai em vídeos recentes e vê quais são nos filtros, quais são as maiores visualizações. Geralmente, esses vídeos têm mais comentários. Então, você vê os comentários de pelo menos 5 vídeos e vê os comentários de cada um e tem a percepção se ali tem mais curiosos ou se está tendo mais pessoas interessadas que realmente estão interessadas naquele assunto, que aquele assunto vai ajudar ela. Então, se for mais curioso nos comentários, você vai dar uma nota 1. Se for mais pessoas que têm potencial em ser cliente, estão mais envolvidos, interessados no assunto daquele vídeo, você vai dar nota 3. Depois a gente vai para o Instagram, ou Face, ou ambos. Se ele tiver 1 ponto. Se ele tiver Instagram e Face, também é 1 ponto. Viu os posts? Se tiver com mais post voltado para venda, o famoso clique aqui que eu falei para vocês na primeira aula, você vai dar 1 ponto. Se tiver com mais posts ensinando dicas, sacadas, você vai dar 3 pontos. Observe bem. Pode existir um post de chamada para venda ali, mas isso não pode ser predominante, tá? Se for predominante, você vai dar 1 ponto. Se não for, são 3 pontos. Você vai olhar o perfil dele. Se lá no perfil dele passar a mensagem só quero seu dinheiro, só quero vender, você vai dar 1. Se não, você vai dar 3. Agora a gente vai avaliar se ele tem terreno próprio. O que é isso? É um site. Muitos de nós, principalmente prestador de serviço, usa só as redes sociais para divulgar o seu serviço. Porém, isso não é seu terreno. Você não tem domínio nem controle sobre isso. Se alguma regra mudar ali dentro, você fica refém de todo o trabalho que você fez. Então, para isso é importante você não só alugar uma casa, mas você ter a sua casa própria. Então, o terreno, o site vai ser a sua casa própria. Então, o seu concorrente tem um site, se ele tiver um site, vai ser 1 ponto. Se dentro desse site tiver conteúdos,
ele está ali postando conteúdos, você dá 3 pontos para ele. Agora é muito importante, você vai avaliar dentro do site dele se tem algum lugar que ele pede para você clicar para ganhar algum presente, abaixar algum e-book grátis, algum livro digital grátis, alguma consultoria, se tem um botão de chama no WhatsApp. Se tiver, ele vai ganhar 3 pontos, porque isso é sinal que ele está usando o site dele para capturar contatos. Isso é fundamental. Então você agora vai somar tudo isso e ver se tem algum concorrente que está cumprindo todos esses requisitos. Caso ele não esteja, esse subnicho não tem o número 1. Então você acabou de ser eleito o número 1 deste nicho. Então você pode escolher e atuar nesse subnicho, que você vai ser referência para as pessoas neste assunto. Só passe para a próxima atividade agora, se você já estiver com o seu nicho e subnicho em mãos. Vamos lá agora que eu quero te mostrar a coluna de todo o seu negócio, que é a persona. Muitos negligenciam essa fase, mas é a pecinha da máquina. Quando você colocar, ela vai ter um encaixe perfeito. Ela vai fazer todas as engrenagens girarem e se conectarem. Num passe de mágica vai rolar a sincronização de tudo isso e vai começar ao rodar essa máquina. A persona é a personificação do seu cliente perfeito. Você desenha uma pessoa fictícia e dá uma identidade para ela, como um nome, um sexo, idade, uma renda familiar. Assim você começa a ter clareza. Todos da sua equipe, do seu negócio, começam a entender e ficar mais presente para aquilo que é a idealização do seu cliente ideal. Todos começam a criar uma proximidade com ele, cria um alinhamento até no tom da comunicação, da conversa. Então, para isso, você seleciona uma foto que represente bem o seu cliente, dá um nome para ele, ou também pode ser ela, tá, pessoal? E define se é mais homem, se é mulher. Analisa a média da idade deles, verifica se a maioria são jovens, são adultos, meia idade, são mais formais ou informais na comunicação, quanto é a renda familiar dele, qual é o estilo de vida que ele leva. Agora você deve estar se perguntando: eu não sei porque o meu negócio tem um serviço que é mais para adultos, tem alguns outros serviços que tem uma demanda mais por meia idade. Então, para isso, quando surgir esse impasse, onde você está pensando assim, que o meu negócio para um tipo de serviço é mais uma idade, mas eu tenho um outro serviço que é mais para adultos, que é de aproximadamente 30 anos, com uma renda mais baixa. Nesse caso, você faz personas separadas. Se somente se os serviços que buscam são totalmente diferentes, e quando você vai falar a respeito desse assunto, você vai deixar de atrair a atenção de um deles. Aí você faz personas separadas. Agora que entendemos os dados demográficos, precisamos então entender os dados psíquicos, que é o que eu quero dizer com isso. A sua persona é uma pessoa que tem sentimentos. Precisamos entender esses sentimentos para que conseguimos nos comunicar com a dor deles quando formos fazer essa oferta. Então, o que eu quero te mostrar com isso? Eu quero te mostrar uma técnica que a gente chama de mapa da empatia. É uma ferramenta que auxilia para entendermos quem é a nossa persona, entender o que ela vê, o que ela ouve, o que ela fala, o que ela pensa. E quanto mais a gente aprende sobre a nossa persona, a sua comunicação será cada vez mais clara. Você vai conseguir entender os sentimentos, as emoções deles e com isso vai comunicar com a dor. Quando você comunica utilizando a dor, você tenha uma atenção maior do seu cliente. Então, mão na massa, anota aí, não perde nenhum detalhe. Eu trouxe algumas perguntas que podem ser respondidas por vocês que conhecem o seu negócio, que vai ajudar a você entender a cabeça do seu cliente. Então, o que ele vê? A sua persona, ela recebe estímulos visuais o tempo todo. E muitos de nós somos impactados pelo que vemos. Muitos de nós somos mais visuais e por isso é tão importante fazer esse exercício. Eu mesmo sou muito visual. Então, eu preciso de uma total atenção nessa construção que a gente está fazendo juntos aqui. Eu preciso que você faça, porque realmente é o que faz
toda a diferença num jogo de longo prazo. Então responda aqui algumas dessas perguntas que eu separei para você. No que ele vê, tenta responder um pouco como é o mundo em que a persona vive, como são os seus amigos, o que é mais comum no cotidiano dela. Esse exercício, tá? É tudo intuitivo. Não tem uma ciência exata, inclusive algumas vezes você tem que refazer algum desses pontos que no decorrer do tempo você vai descobrindo novas coisas da sua persona. Sua persona evolui como tudo e qualquer ser humano evolui. Então tudo isso é muito intuitivo, não existe uma ciência exata. A única ciência é você olhar para o seu cliente e tentar extrair o máximo de informação dele. Depois que a gente analisar o que ele vê, a gente vai analisar o que ele ouve. Aqui você pensa não somente no sentido sonoro de música, de conversa, mas também nas influências que ele recebe dos meios de comunicação. Para isso, as perguntas que a gente pode responder nesse momento é: quais as pessoas e ideias que influenciam a sua persona? Quem são os seus ídolos? Quais são as marcas favoritas? Quais são os produtos referente à comunicação, informação que ela consome, se é jornal, se é revista, se é série, tudo isso são meios de comunicação que ela consome. E isso cria uma conexão maior quando você começar a usar alguns gatilhos dentro da sua oferta. Então, feito isso, nós iremos listar o que ela pensa e sente. Lembra que eu pedi para vocês terem bem claro o que vocês resolvem? Pois bem, eu quero que você pense em quais são as ideias que o seu serviço desperta na mente da sua persona. Tenta responder como a persona se sente em relação ao mundo, quais são as suas preocupações, quais são os seus sonhos. Existe uma passagem na Bíblia, lá em Mateus, que diz: a boca fala que o coração está cheio. E o que eu quero te dizer com isso? Que a sua persona ela fala tudo, mas muitos não ficam presentes e atentos para notarem que a sua persona está te dizendo o que ela quer, qual é o problema que ela tem, quais são as experiências ruins que ela já teve. Quando ela tentou resolver aquele problema, algumas coisas não agradou ela não teve uma experiência boa em relação àquilo. Então, para entender o que a sua persona fala e faz, presta atenção no discurso que ela faz, nas ações que ela toma. E para listar o que ela fala e faz, você pode responder perguntas como sobre o que costuma falar, como ela age, quais são os seus hobbies. Existem mais de 2 itens fundamentais que não pode ficar de fora. E esses 2 itens que eu quero trazer para vocês são as dores e os anseios. Em alguns exercícios anteriores, fizemos uma validação de nicho. Você consegue observar que algumas dessas dores já apareceram durante a pesquisa que fizemos. Agora você precisa listar essas dores para servir de fonte de consulta. Você pode listar essas dificuldades que eles encontram pelo caminho e com isso listar as dúvidas. Então, para ajudar vocês a entenderem essas dores, vocês podem responder perguntas do tipo: o que essa persona tem medo? Quais são as suas frustrações? Quais os obstáculos ela precisa ultrapassar para conseguir o que ela deseja? E da mesma forma que foi feito para a lista de dores, você vai fazer também para esses anseios, essas necessidades, esses desejos. E tudo bem se em algum momento isso ficar muito repetitivo. Vão aparecer palavras similares. Isso pode acontecer. Pode repetir sem problema. Então, lista as necessidades. Tenta buscar relação de sentimentos com os sonhos da sua persona. O que é sucesso para sua persona, onde ela quer chegar, o que acabaria com seus problemas. Agora que já passamos pelo nicho, onde definimos o tamanho do nosso mercado que queremos atuar, definimos o subnicho, onde definimos também o nosso posicionamento, onde você foi eleito o líder, onde você é o número 1 na cabeça do seu cliente. Com isso, passamos a conhecer a mente do nosso cliente, aprendemos a se comunicar com ele, a saber qual é o tom da conversa, tudo isso utilizando o mapa da empatia. Agora eu quero compartilhar com você o momento certo de fazer
uma oferta, uma venda. Para isso você precisa desenhar o que chamamos de jornada. Qual vai ser a jornada da sua persona? Qual é a jornada que a sua persona deve passar? E existe uma técnica conhecida como funil. Existe vários funis. Existe funil de marketing, funil de vendas, funil de clientes, mas todos eles têm 3 fases em comum. E essas 3 fases em comum são o que a gente chama de topo, meio e fim. Todos eles possuem essas 3 etapas. Então eu vou passar por elas com você. A sua persona, ela possui informações acessíveis através da internet. Ele ou ela sabe qual é o serviço, precisa, deseja. Ele sabe como funciona e quanto mais ou menos isso custa. Todas essas informações estão a um braço de distância dele ou dela. Todo esse processo de aprendizado que ele passa dentro do funil, até chegar a tomar uma decisão que é fazer a compra, fechar a venda, ele faz utilizando a internet. Então a jornada é um processo que ele passa desde o momento em que ele inicia o primeiro contato, seja direto ou indireto com o seu serviço, até o momento que ele decide fechar com você. E por que ele faz isso? Porque hoje a gente está numa era de compartilhamento. A informação ela tornou muito acessível, então as pessoas querem estar informadas de tudo. Então é importante você fazer a jornada do seu cliente pelo simples fato de que as pessoas tomam as decisões de compra baseado nas emoções e ela explica isso com a razão. Depois que ela faz a compra, ela tenta justificar a compra dela por alguma razão. Então dentro do funil nós temos o que chamamos topo. E nele, todas as pessoas que querem resolver um problema estão ali. Mas muitas delas não sabem que tem um problema. Estão aprendendo e descobrindo que existe um problema a ser solucionado. Se convencendo que existe um problema, mas alguns não querem ir além e outros simplesmente deixam para lá. Vou dar um exemplo. Você está na sua casa e você vai ver uma parede feia que precisa arrumar. Tem até algumas manchas nessa parede. Nesse momento, você ou a sua persona decide ou vai deixar para lá ou vai resolver aquilo. Quando ele começa a pesquisar para tentar resolver, ele passou por um estágio que chamamos de meio de funil, onde ele resolveu considerar o fato que é feio e precisa arrumar aquela parede. E no meio de tudo isso, ele pode parar e descobrir que essas manchas pode ser um sinal de infiltração. Nesse momento, ele pode deixar para lá ou ele pode tentar resolver. Então, se ele deixa para lá e vai ver isso depois, porque ele acha que não tem tempo assim, ou não tem dinheiro, não tem recurso para poder melhorar a aparência dessa parede agora, ele tende a voltar para o topo. Mas se ele ficar presente para aquilo, decidir que ele precisa arrumar a parede, ele começa a pesquisar mais a respeito das manchas da parede e como resolver aquilo. E a partir daí ele está pronto para começar a ouvir uma oferta, a buscar as soluções que estão disponíveis e qual vai ser o melhor valor percebido, ou seja, o melhor custo-benefício agregado para ele. Nesse momento ele está numa fase que a gente chama de fim do funil. Percebe que toda essa jornada saiu de uma simples observação que ele fez, que era uma parede feia, e resolveu pesquisar a respeito, a tomar uma ação sobre a aparência da parede, e no meio do caminho ele descobriu uma possibilidade de infiltração e que agora ele precisa resolver isso o quanto antes. E para isso eu quero ressaltar que lá na aula 1 eu falei dos 5 erros que você comete em colocar uma foto, e a famosa frase chama no WhatsApp não te ajuda a vender, isso não funciona. Agora vocês conseguem entender o porquê não funciona colocar uma simples foto do serviço concluído, chama no WhatsApp, orçamento sem compromisso. O novo consumidor ele mudou. Não estamos mais na era do porta a porta, da venda receptiva. Nós estamos na época dos nativos digitais, na era da informação, aonde a informação está na palma da mão, está a um braço de distância de qualquer um. Até da minha filha, ela já tem acesso à informação, à internet, isso porque ela ainda é uma criança. Agora fala, quantos de vocês nem se lembra mais
da biblioteca. Quantos anos a gente não vai numa biblioteca e nem sabe como é a cara de uma biblioteca hoje? Pois bem, era onde a gente ia buscar informação. E hoje, para os nativos digitais, essas informações estão disponíveis a qualquer momento. Agora você já sabe qual é o melhor momento para vender. A minha recomendação para você é que você comece a produzir conteúdos de valor e bem específico, que conduz ele em cada fase sobre como resolver cada problema, cada dúvida que irão surgir no decorrer do caminho. Oriente seu cliente sobre qual é a solução ideal que você recomenda. E dentro do cliente perpétuo, eu consigo ensinar passo a passo, clique a clique, como você constrói um conteúdo. Quais são os tipos de conteúdo, quais são as plataformas que você precisa publicar, qual é o nível de consciência do seu cliente. Ensino como a construir uma autoridade. Isso é um assunto bem denso, bem longo, que não dá para eu te explicar tudo aqui agora. Te ensino a criar uma pauta de conteúdo, um cronograma, estruturar todo esse conteúdo, qual roteiro utilizar no momento certo. Então anota aí que eu vou te revelar um grande segredo, a grande sacada aqui. Anota e coloca em prática. Resolva sempre as dores do seu cliente. Seja um guia para ele. Você vai transformar muitas vidas com os resultados que você vai entregar. Aprenda a ajudar o seu cliente a realizar os sonhos dele. Dessa forma, a venda acontece naturalmente.